Começou mais um episódio do Pod da Beta. Sejam todos muito bem-vindos. Poliana, seja muito bem-vinda ao Pod da Beta. Poliana Balieiro, não é isso? Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Deus abre portas e a gente entra. Exatamente. Todos os nossos convidados, eu sempre pergunto, quero saber, como é a sua história? Quem é a Poliana Balieiro? Então, a Poliana Balieiro é uma menina criada na roça, cidade, meu pai tinha sítio. Uma infância bem difícil, com bastante dificuldade financeira e doença também na família. E depois eu, com a ajuda de tios ajudando e tal, me formei professora e sempre gostei muito de estudar. Consegui fazer uma universidade pública, CEDERJ, fui uma das primeiras a fazer faculdade à distância, nem existia naquela época. E a sua cidade é Barra Mansa? Barra Mansa. Mas é nascida e criada em Barra Mansa? Nascida e criada em Barra Mansa. Imaginava, já sonhava, pensava... Queria ser veterinária. Queria ser veterinária. E quando a minha mãe me obrigou a fazer o normal, minha mãe me obrigou a fazer o normal. Eu queria ir para a escola rural em Pinheiral, que tem lá próximo. E a minha mãe falou assim, filho de pobre tem que ser professor. Meu Deus. E aí eu falei, quando eu formar, eu vou entregar o diploma na sua mão e você é o que eu quiser. E nisso eu me formei e virei professora, e gratidão à minha mãe, né, que fez eu ser quem eu sou hoje, né? Foi na visão dela, porque as minhas tias, que são professoras, e minha mãe não conseguiu se formar porque ela tem umas questões, ela é deficiente física de nascença, né? Então, ela não conseguiu romper. Apesar de ter muito conhecimento, mas ela via, assim, que as mulheres que estavam empoderadas naquele momento eram quem? As professoras, tinham um salário, né, fixo e tal. Então, ela falava, filha de pobre tem que ser professora. Meu Deus. E foram essas tias, inclusive, que me ajudaram na formação, pagando passagem para fazer estágio, pagando os xerox. Naquela época, a gente tinha que fazer muita xerox no normal. Então, assim, eu trabalhei como coordenadora de anos iniciais, gerente da coordenação. Depois, eu fui para gerente geral e fiquei bastante tempo atuando em escolas de Ilha, Sertão e Campo, gerenciando anos iniciais e anos finais. E EJA, Educação Indígena e Educação Quilombola, que a cultura de Angra é riquíssima, né? E nisso, depois eu tive o meu primeiro casamento, eu me separei, eu voltei para o Perequê, né, que é o Parque Mambucaba, para ser diretora de creche. E aí nessa separação, eu conheci meu falecido marido, o Tiago, e a gente decidiu reconstruir nossa vida, que ele também tinha passado por uma separação, e eu voltei para Barra Mansa. Aí eu voltei permutada, eu inverti, trabalhando em Pinheiral, que era uma permuta, e Volta Redonda, que era a minha outra matrícula. Mas aí eu tinha, né, uma pré-disponibilidade, disposição, eu desenvolvi uma doença autoimune. E aí a minha doença, a espondilite anquilosante. Então, assim, eu até descobri foi um longo período e eu fiquei afastada por mais de 3 anos, tentando descobrir, tratando como se fosse coluna. Mas, na verdade, é uma doença reumatológica, né? Então, só que até chegar eu sofri muito. Não existe a sua dor, você não tem hérnia que justifique o que você tem. Mas, na verdade, era uma doença reumatológica, não apresentava nos exames de sangue, mas era tudo. E eu tenho, assim, gratidão eterna ao doutor Josué, que é um médico que, por conta de algumas coisas que eu descrevia, ele falou, olha, não é... Você tem, provavelmente, alguma doença. Ele, no início, achou que era lúpus, mas não era a espondilite. A espondiloartrite, que é uma doença que dá dentro dos ossos e ela vai secando o líquido da coluna. Que isso? E, sem saber, eu tive uma depressão profunda e a gente foi morar no sítio, eu e o Tiago, e eu já tinha minha menina, né, a Maria Beatriz. Aí, nessa época, foi quando eu me descobri vendedora, porque encostada, não recebia, vinha, não vinha, aquela história toda confusa, a gente decidiu empreender. Aí a gente começou a fazer queijo e linguiça para vender. Gente. Lá no sítio, a gente fazia, sabe? Eu achei esses dias lá o caderninho, né? A queijaria fazendo bananal, a linguiçaria, compramos tudo, fizemos. Meu pai foi lá para dentro, meu pai faz um queijo maravilhoso. E começamos a fazer queijo estrufado, doce de leite, queijo temperado. E de professora, empreendedora? Aí e mão na massa, gente, que produzia, né? E aí tinha que vender. E aí foi que eu descobri que eu era vendedora, né? Meu Deus! Aí engravidei. E nisso, infelizmente, a gente teve que parar com essa situação. E aí, eu sempre fui muito vaidosa. E aí, eu vi a oportunidade e virei vendedora da Mary Kay.
Gente! Para poder comprar minhas bases. Empreendedora nata, né? Para comprar minhas bases, comprar minhas coisas. Eu falei, já que eu não posso tirar do dinheiro da família, né? Então eu vou fazer um dinheiro por fora que me pague o que eu quero. Eu só queria vender para me cuidar. Eu coloquei carta para ganhar o carro rosa. Gente. E nesse, para abrir a minha equipe, né? E nisso o Thiago já estava no mercado imobiliário, que ele recebeu o convite de um amigo e a gente ficava, né? Eu vendia Mary Kay de manhã para ele abastecer o carro para poder ir fazer visita de tarde. Entendeu? Sim, ele falava assim, o que você tem para fazer promoção aí hoje? Vende um batom, eu tenho que colocar dinheiro que eu tenho que fazer uma visita. E era assim, foi assim, a gente foi, né, trabalhando dessa maneira. Hoje quem vê, né? Mas lá todo o começo é difícil, mas você não pode desistir. E aí eu ganhei o Thiaguinho, fiquei na casa da minha sogra, só que eu não sei ficar à toa, né? Então ele recebia os clientes, eu ficava ligando, prospectando, até um dia que eu falei assim, me ensina a fazer esse negócio aí de simulação. Porque eu tinha que ficar esperando ele me dar retorno, aí eu já não estava querendo mais. Aí, um dia dentro do carro, ele me ensinou a fazer simulação. Aí, o que eu fazia? Eu era o primeiro atendimento, né? Eu fazia a qualificação, acolhia o cliente, apresentava, virava amiga, marcava churrasco. E o Thiago também sempre foi muito expansivo quando fazia a visita. E eu lembro que teve um dia que eu assisti uma pregação da Isa Reis, acho que você conhece. Conheço. E ela falava sobre Jonathan e Davi. E que eles eram, né, juntos, caminhando, Deus. E um derruba e o outro mata. Um derruba e o outro mata. Então, era assim, né, aquilo eu derrubava no sentido de conquistar, de cativar, e ele ia lá e fechava a venda. E eu fiz o Thiago assistir essa pregação. E assim a gente continuou, ele trabalhando nessa imobiliária, até que um momento ele acabou se desentendendo, porque entrou um outro sócio, mudou a forma de trabalho. E assim, eu falei, o que a gente vai fazer agora? Porque, né, a gente estava lá dentro de uma estrutura. E virar corretor autônomo, e eu comecei a listar todos os imóveis que eu tinha, porque a gente não captava muito, a gente só vendia muito. E comecei... E aí eu liguei, tem uma até hoje está bem famosinha no Instagram, Nayara. A Natália, perdão, Natália Binara. Eu liguei para ela e falei assim, Natália, ela falou assim, amiga, calma, seus clientes estão todos no seu celular. Começa a refazer seus clientes e achar o imóvel que ele precisa. E aí nasceu, a gente ficou quase 2 anos dentro de um carro, era uma Meriva. Eu comprei aquelas pastas, arquivos, assim, a gente ia nessas lojas, imprimia os contratos, a irmã do Thiago é advogada, ela fazia os contratos para a gente, até que a gente resolveu, o Thiago, né, que eu estava só acompanhando ali o processo. Mas, quando ele saiu dessa imobiliária, ele deitou no sofá lá no sítio, abriu e já registrou a 10i, a marca. Eu falei, mas 10i, por que 10i? O apelido dele era 10, então o nome da 10i... Eu já ia te perguntar o nome da 10i, porque o 10i. Thiago tem o apelido de 10, porque ele trabalhava numa firma suíça, e ia fazer visitas em fábricas, e ele sempre muito expansivo, ele falava, é 10, fala 10, é camisa 10. Aí as pessoas retribuíam a tratativa chamando ele de 10. E aí virou 10. Onde chegava, fala 10. A gente ia muito em cavalgada, festas, que ele também gostava dessa parte. E ficou 10. E aí foi 10i de imobiliário. E eu lembro dele falando assim, porque a 10i vai crescer e ela vai ser uma startup. Então, a gente vai ter a 2T transporte, a 2i... E começava a falar, tipo, vai ser 10 alguma coisa, 10i, 10T, 10i. E aí, o que aconteceu? A gente passou um período muito ruim, quebrado mesmo, a palavra é essa, sabe? Dificuldade financeira. E quando a gente começou a entrar no mercado imobiliário, a nossa vida mudou. E tanto eu quanto o Thiago, a gente tinha o mesmo coração abençoador, sabe? E aí a gente queria, tipo, reverberar aquilo que está dando certo na minha vida. Vem cá, vamos vender imóvel, que isso aqui transforma a vida da gente. Isso aqui tira, né, dá uma oportunidade de você ter uma vida boa e você não precisa ter um horário fixo e tal. Então, a gente chamava as pessoas ao redor, né, para poder vir viver aquilo que a gente estava vivendo, comer, né, daquilo que a gente também estava comendo. Quais foram, assim, as dificuldades e motivações para continuar? Então, a motivação, porque a gente tinha um filho, bebezinho, e ainda tinha minha menina, né? Dificuldade, Barra Mansa, quando a gente começou, que é a região que a gente mais atua, é uma cidade menor, não tinha tantos lançamentos na época, a gente vendia imóvel usado, né? Que é a pessoa tem um imóvel e vai revender.
e Barra Mansa já era um mercado bem nichado, com valores bem acima da média de avaliação. Então, assim, uma casa, uma expectativa de 280, a pessoa trabalhava 550, 400 mil, porque ela achava. Então, não tinha um trabalho muito assim. Então, a nossa dificuldade foi realmente reprecificar, né, trabalhar esses proprietários, criar a carteira e trabalhar também com a aprovação de crédito, porque, assim, a maioria das vezes era financiamento, FGTS. Então, aí entra a veia professora e pedagoga. Eu comecei a estudar muito, porque o Tiago foi bancário. Então, ele conhecia de mercado financeiro. Eu não tinha repertório. Então, eu sempre falo, eu estou 10 anos atrás de você, então eu tenho que comer muito papel para eu conseguir acompanhar. Então, eu comecei a estudar sobre financiamento, eu comecei a estudar sobre parte de imobiliária, assistir outras coisas. Então, assim, quando ele fez a 10i, eu já entrei procurando sistema, porque eu não gostava do sistema que tinha na outra imobiliária. E aí já procurei alguém para fazer a logo. E aí essa parte pedagógica, né, de montar a estrutura da 10i, eu fui criando, mas sim, qual é a procurando. filosofia hoje da 10i? Então, a filosofia sempre foi: pessoas vêm antes de qualquer negócio. Maravilha. Então, assim, às vezes a gente deixa de ganhar. E não é bordão. Entendeu? Se chegar aqui, você está para fechar, está faltando dinheiro, o proprietário não quer, e vice-versa, a gente vai dar um jeito, a gente vai parcelar, a gente vai fazer, assim, sabe, o possível para que o sonho da pessoa se realize. Porque, não assim, perder o cliente, né? E realizar E um realizar sonho um mesmo, sonho, porque Deus abençoa 2 vezes mais lá na frente, Exatamente. entendeu? Então, assim, antes de qualquer negócio, a gente vê a família, a pessoa. Então, assim, essa é a nossa filosofia de não tentar perder isso, porque vai crescendo, né? Então, vai meio que tomando mais calo, você começa a pensar mais na negociação, nas partes técnicas, mas, assim, a nossa filosofia, que a gente, às vezes, vai se perdendo, olha, vem cá, vamos voltar aqui ao começo de tudo, porque Deus abriu essa porta para que a gente abençoasse vidas. Sim. Se a gente perder esse objetivo, Deus não vai estar mais no negócio, entendeu? Então, assim, sobre trazer a oportunidade, muita gente que acha que não pode comprar, muita gente que não tem conhecimento, pessoas que nunca, talvez, teriam a oportunidade de comprar. Então, assim, a gente tenta essa especialidade que nós tivemos de entender a sua renda, entender o que você tem, ir até o proprietário, fazer uma negociação diferenciada, parcelar uma entrada, vender um carro. Então, ele faz tudo. Se tem um carro para vender, eu vou lá na agência, compro o carro, não ganho nada, não tenho comissão, porque, às vezes, a pessoa assim, se você trouxer, eu te dou uma comissão. E eu lembro muito do Tiago falando, eu vendo imóvel, você vende carro. Eu ganho dinheiro vendendo imóvel, você ganha vendendo carro. Eu só quero resolver o problema do meu cliente. Então, leva o carro, vende, olha, paga X no seu carro. Aí a gente já manda o dinheiro para a conta do proprietário da própria loja, não passa pela gente, né? E a gente consegue montar essa maneira. Aí, às vezes, a pessoa fez um saque do aniversário, bloqueou o FGTS. A gente senta com a pessoa, ele vai lá na loja, a gente liga para a financeira, ensina Resolve a pessoa mesmo, quanto né? que falta para ele. Se ele pagar 10 mil, ele libera os 50 mil do FGTS? Como que libera? Então, assim, a gente pega na mão mesmo, coisa assim, meu nome está muito sujo, senta aqui, pesquisa, vamos lá, liga, entra dentro do carro, vai lá no lugar que verifica, até se concluir. E um diferencial, que era o que eu passava numa experiência anterior, porque normalmente a imobiliária vai até a venda, dali para frente você tem que contratar alguém para fazer, que é a sua despachadoria, que chama, registrar o seu contrato. E fica na mão da pessoa que comprou, às vezes ela não vai saber fazer, vai demorar mais, o proprietário vai ficar, né, aborrecido. Ou então você tem que pagar alguém para fazer isso. E eu falava, um dia que eu tiver a minha imobiliária, não quero que o meu cliente tenha essa dor de cabeça, eu não quero que um negócio que é tão gostoso, chegar no final vire um problema, uma coisa assim que não é gostosa, a pessoa sair aborrecida com você por conta de um processo que faz parte. Você vendeu, você tem que entregar o imóvel registrado. Sim. Então, a 10i, nós temos esse trabalho também, que é um diferencial,
que a gente acompanha o cliente do começo, aprovação de crédito, organização da vida financeira, é uma consultoria. E o mais importante não é só a venda, é o pós-venda, né? É, porque ele vai te indicar, ele vai voltar. Hoje a gente já vende apartamento de quem comprou com a gente, já está comprando casa, a gente comprou casa, já está comprando, mudando de bairro, ou fazendo outros investimentos. Então, assim, a gente pega o cliente do começo até o final. Eu entrego o imóvel registrado, tiro do cartório, dou o documento na mão dele, entrego na caixa ou no outro banco para a pessoa receber e entrego a chave para a pessoa. A partir dali, ele tem só que assumir os encargos, né? IPTU, condomínio, o que for, e mesmo assim, se precisar de ajuda, a gente ainda ajuda. Tem gente que volta um ano depois, eu não consegui, você tira essa guia para mim, manda pelo WhatsApp, a gente pede. Então, assim, coisas que seriam... Vocês criam relacionamento, não só cliente, não né? Só Ter um clientes, cliente. Não. Agora, Poliana, outra observação é quem conhece a cidade de Barra Mansa, que é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. E hoje, olhando assim de fora, as pessoas podem pensar o que pode sair de Barra Mansa assim, porque não tem mais onde expandir. Pensam, né? Pelo contrário. Pelo contrário, né? E hoje, contando a sua história, ouvindo o seu relato e como a sua empresa tem sido uma empresa de sucesso, e agora sabemos o porquê, pela atenção e cuidado que vocês têm para com os seus clientes, é a sua cidade onde Deus tem te honrado e você está mostrando um crescimento numa cidade onde as pessoas poderiam pensar, não dá mais, não sai mais nada daí, né? O engraçado que aí foi esse cenário assim de aprender a vender imóvel usado. E na época que nós vendíamos, a Caixa não financiava 80%, era 70%. Hoje é 80%. E essas transições que vão acontecendo de governo mesmo. E, com isso, começaram a vir alguns poucos construtores. A gente trazia. Eu quero construir em Volta Redonda. Não, fulano, vem construir aqui em Barra Mansa, eu estou com um terreno. E nesse namoro, e trazendo... E começaram a vir, né, alguns construtores. E, de repente, a gente olha hoje, Barra Mansa está cheio de lançamentos, casas novas, coisas que não tinha há 2 anos atrás. E, assim, Deus foi muito generoso, porque após o falecimento do Tiago, né, meu marido faleceu, vai fazer 3 anos agora. 3 anos, né? Dia 30 de junho. Eu assumi a imobiliária, mas eu trabalhava com ele, mas eu não tinha essa responsabilidade, né? Eu ficava na parte pedagógica. E como foi isso, essa mudança, né? O falecimento dele, você ter que assumir a frente da imobiliária? Porque até então, eu estava brincando de ser, né, a esposa do dono da imobiliária. Era uma ajuda, era um suporte. A responsabilidade real era dele, né? E aí, com o falecimento dele, eu já conhecia tudo, eu já dominava tudo, mas eu ficava por trás, nos bastidores, auxiliando, mas não na frente negociando. Acompanhava, lógico, assistia. E quando ele faleceu, muitas pessoas acharam que a imobiliária ia fechar, porque ele era à frente da imobiliária, mas, na verdade, quem estava por trás de tudo, todo o processo era eu, né? Era você. Então, eu sabia fazer tudo. E aí, ele faleceu, na semana seguinte, eu já tinha repasse de locação para fazer. E não teve nem como pensar em desistir, né? Assim, não, era responsabilidade com aquelas pessoas ali. E o falecimento dele, né, foi uma morte trágica. Ele faleceu, ele saiu de casa uma madrugada e ele foi, né, encontrado morto. E foi um baque, mas, assim... até pela situação onde ele foi, né, onde ele acabou vindo a falecer, mas, assim, antes de ser meu marido, ele era muito meu amigo, e eu sabia tudo que ele estava passando e a luta que ele passava. E no dia do velório, as pessoas falavam assim, não sei como que você tem coragem de estar aqui, não sei como que você... Gente, era meu amor, sabe? Você era meu amigo, como que eu não estaria ali, né? Quantas vezes... Jesus, ele perdoa o pecador, porque eu não perdoaria naquele momento, exato. Entendeu? E é o pai do meu filho, né? E vai muito além disso, né? Então, assim, foi mesmo uma questão de continuar o legado dele. E hoje é uma mulher de sucesso, que tem uma história linda, né? Cresceu, assim, após a ida dele, você se posicionou como uma empresária e hoje tem muita coisa boa para contar. Sim. E fala um pouco, me parece que você tem um lançamento novo acontecendo na cidade, né? Estamos com o Alure, né, que é esse residencial. Barra Mansa, ela tem os imóveis, por sua maioria, como eu falei, vieram muitas casas, né? Mas, assim, prédios não vieram
vieram ao 2 lançamentos há uns 3 anos atrás, mas são flats ou estúdios. E os prédios, na maioria, são prédios antigos, os condomínios são muito caros, não tem vaga de garagem, porque, como era um antigo, não foi, né, pensado para essa sociedade. Hoje, cada família tem 2, 3 carros. E aí vem o Alure, que no coração, eu até brinco que o Eric, né, tudo é o coração do Onuvol, e esse é coração mesmo, sabe? Ali em frente ao Sesc, ao lado do Hospital Santa Maria. Que lugar maravilhoso, né? Eu amo a cidade. Ali no o Ano Bom, Aquele eu morei ali, passei minha coraçãozinho infância ali, né? naquele E bairro. hoje, onde está o escritório, né, da Arpo, é o 6º andar do Barra Business, que foi um empreendimento que foi agora entregue. E você consegue ter a vista de como será o primeiro andar, porque o Alure todas as unidades vão ter garagem. Já é um diferencial, porque Barra Mansa, garagem é algo, né? Você tem que alugar, Meu o Deus, carro hein? fica na rua. E quando você chega lá, quem tiver oportunidade, venha ao escritório da Arpo conhecer. Porque você vai ver, eu vou morar ou eu vou ter um apartamento para investimento com essa vista. E a vista do Rio Paraíba. Às vezes a pessoa ri, né? Mas, gente, é porque a gente é banhada por aquele rio, a gente não tem noção do que é uma cidade banhada por um rio. Eu lembro que vieram uns missionários que, quando eles viram aquele rio, eles ficaram, assim, maravilhados, porque eles vieram de um lugar onde era só terra seca, onde não tinha água. Eles falaram, vocês têm noção do quão abençoados vocês são de ter um rio desta magnitude, além da beleza? Então, às vezes, a gente só consegue menosprezar. E quem não tem, quando chega, viu... Eu lembro, assim, do olhar impactados. Então, assim, é uma vista muito bonita, né? Você fica com aquela vista do vale. E temos unidades tanto, né, com a frente aberta, e tem unidades com a vista para a parte de trás da cidade, assim, onde você consegue ver até lá onde era o quartel antigamente, né, o parque da cidade. E agora me diz uma coisa, por que o nome, a escolha do nome? Como que vocês... por que chegou nesse nome, Alure? Qual a origem do nome? Esse projeto do Alure foi a Letícia, né, juntamente com a equipe dela, que trouxeram... Ela falou que ela ficou alguns anos, fez até algumas experiências de dormir em alguns apartamentos, visitar esses apartamentos, para que trouxesse o Alure. Então, às vezes, a pessoa acha assim, eu vou ali lançar o Alure. Não, houve toda uma pesquisa, uma vivência do que é um apartamento de 40 metros quadrados, se ele realmente é um apartamento confortável, o que eu queria que tivesse nesse apartamento. Então, assim, para chegar hoje nessa proposta de ter esse empreendimento que é moderno, que tem, né, vaga de garagem, que tem questão de ter um espaço coworking lá embaixo, tem um rooftop em cima para você poder participar, ter uns momentos de lazer com a sua família, às vezes fazer reunião. E, além disso, eu brinco, o 40 metros quadrados ele veio com um quarto, mas durante depois que você receber, você pode mudar para 2 quartos. Eu, Poliana, quero, né, já alinhei com a Letícia, vou ficar com um quarto, mas eu vou transformar ele em 2 quartos. Porque ele é um apartamento, a gente brinca, é um Ouro Verde na Colônia. Ele é um reserva-retiro em Volta Redonda. É um apartamento onde famílias moram. Sim. E só que é um apartamento no centro do Ano Bom, onde você desce a pé, você tem médico, tem padaria, tem academia, tem farmácia. E é um presente para a cidade, né? É um presente para a cidade. Pela forma, né, como você está falando, assim, é um presente. E a minha filha, engraçado, antes de pegar, né, para realmente fazer esse trabalho mais próximo com a Letícia, ela passava lá e ela falava assim, mamãe, lá na igreja fala que onde eu colocar a planta dos meus pés será tomado como herança. E a gente passava, porque ela faz, né, futevôlei ali próximo, e ela vinha, ela socava o pé na parede, e assim, eu falei, nossa, a pessoa vai te odiar, né, com esses pezão na parede. E ela colocava o pé e ela ia colocando a mão, ela falava assim, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Eu falei, que gracinha, Maria, gente. isso daí, e eu querendo voltar para o sítio, né? E aí acabou, né, nessa conversa, Deus vai alinhando, né? E aí eu tive a oportunidade de ficar, né, ter uma manhã, um sábado maravilhoso, uma experiência com Deus maravilhosa, juntamente com a Letícia. Eu fui lá com os meus corretores para
conhecer mais o empreendimento, a gente aprender, né? Você tem que aprender, você tem que Sim. ouvir para você saber vender. E ver quem é aquele público que vai comprar, quais são as características que esse empreendimento tem, e se vale a pena, né, a gente Exato. se envolver com aquele projeto. E foi uma manhã, assim, onde Deus falou, sabe? Porque eu saí de casa para uma coisa, cheguei na imobiliária, encontrei o Érico Itamar, uma outra corretora minha, Sabrina, estava no carro comigo, que a gente tinha feito visitas numa área rural, porque eu tenho um empreendimento rural de exclusividade também, que é a Fazenda São Gabriel. E eu saí com a Sabrina da São Gabriel, passei na loja, peguei os meninos, falei assim, vamos ali no Alure, a Letícia tem me convidado para tomar um café com ela, deixa eu ver se ela está lá. E liguei. E a gente sentou, assim, para conhecer o material. E ali a gente já conversou, eu comecei a ver o produto, já comecei a ligar para alguns clientes de carteira. Já saímos dali com 2 negociações, né, 2 apartamentos vendidos, um reservado. E naquele dia a Letícia falou que estava entregando um jejum. E na hora que a gente, né, no final, eu falei, então vamos orar? E a Letícia fez uma oração e a presença de Deus, assim... Tremendo, né? Foi tremendo naquele lugar. Não tinha como não falar que Deus não estava ali, entendeu? Poliana, eu acho interessante. A gente prepara uma pauta, a gente... vamos falar de negócio, vamos falar, né? vamos fazer isso e aquilo. Mas, assim, desde o começo, quando você começou a contar a sua história, a sua vida, não tem como não ver a mão de Deus agindo em todas as áreas e vendo o quanto você tem sido bem-sucedida naquilo que você coloca suas mãos. Porque, assim, a forma como você se entrega para Deus, tudo aquilo... Hoje eu estava falando isso ontem no carro com o esposo da nossa diretora. O mundo espiritual, ele rege o mundo natural. Não tem como separar os dois, né? Se você não coloca Deus na frente, nada acontece. E, voltando um pouco, falando da sua vida, do seu trabalho, como hoje Poliana observa o mercado imobiliário? Qual é o seu olhar hoje? Porque as pessoas dizem, a crise, hoje tem que dar um tempo, não dá para investir e tal. A sua visão na sua área... Eu passei por uma crise que foi a pandemia, né? E se a gente tivesse escutado o que as pessoas estavam falando, a gente estava, né, hoje no fundo do poço. Então, o mundo fechado e eu e o Thiago na rua tinha acabado de lançar o Vila Vitória em Porto Real. E a gente não parou de vender. E a gente viu aquele boom onde as pessoas começaram a mudar de imóvel. Quem estava no imóvel maior queria um pequeno, quem estava no pequeno queria um grande. Foi assim, a época que mais se vendeu imóvel foi na pandemia. E é onde mais os imóveis ficaram mais caros, as pessoas começaram a viver mais dentro dos seus imóveis. Então, hoje, mesmo com todo esse cenário que parece, né, um cenário ruim, investir em imóvel ainda é algo que te dá certeza, porque, né, ele é seu, ele é um bem, ele é imóvel e você não está correndo o risco de deixar num banco, né, de ter alguma crise, de ter alguma queda, algum bloqueio, subir, descer, essas situações que a gente sabe que acontecem no mercado financeiro. Hoje, mesmo com toda essa situação, o tempo que eu fiquei aqui com você, você viu, passando atendimento para os corretores, né? O tempo todo entram pessoas, porque as famílias não param, né? As pessoas não param de nascer. O Thiago sempre brincava, vai ter sempre alguém querendo comprar um imóvel, porque Exatamente. tem sempre uma família, tem sempre um casal novo, tem sempre alguém com um sonho de ter essa perspectiva. E com esse cenário de crise, as pessoas começam a tirar o dinheiro dos investimentos e começam a colocar nos imóveis, porque é onde você vai ter segurança de não correr o risco de, né, alguma coisa acontecer, uma variável, e você acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar, porque ele paradinho ali, ele está valorizando, né, sozinho. Então, mesmo com todo esse cenário, eu acredito que as pessoas... Se a gente se deixar impregnar muito pelo que... Não que a gente não tem que ser uma pessoa alienada. Você tem que estar por dentro do que está acontecendo, mas você também tem que ter fé e ter uma visão de onde você vai colocar seu dinheiro nesse momento para que você não tenha prejuízo. Então, muitas das vezes, as pessoas estão... eu preciso de uma renda, não sei se eu vou ter emprego. Você tem um imóvel muito grande, muito caro. Vamos vender esse imóvel, vamos transformar ele em 3. E esses 3 vai te dar uma rentabilidade, você vai fazer uma aposentadoria imobiliária, você vai receber esse aluguel e você, por mais que venha uma crise, uma falta de emprego, você vai ter
aonde receber, porque as pessoas precisam morar. Exato. Então, esse movimento de entender e fazer essa orientação, nós também fazemos. Porque, assim, como você disse, a mão de Deus na minha vida, ela é grandiosa. E, assim, era só para eu tomar conta da 10i de Barra Mansa. E eu sou bem corajosa, sabe? Se Deus mandou eu ir, Dá pra eu perceber. vou. Se Ele mandou eu ir, eu vou. Se eu for, Senhor, você vai comigo? Senhor, se eu for, eu vou. E aí, a gente abriu a 10i Costa Verde, a gente está em Angra. Então, a gente... Já está em Angra? Estamos em Que Angra. bênção. E aí, a gente... Lá realmente um cenário de investimento para fazer essas questões de Airbnb, alocação de temporada. Depois, uma amiga de infância que também passou por uma perda, o irmão dela, né, faleceu tem 2 anos, e numa conversa, a gente vindo para o Juntos, no Rio, há 2 anos atrás, nasceu a história, ficamos gerando 1 ano, e o ano passado veio a 10i em Resende. Então é muito bom conversar com você. Verdade. E por falar nisso, qual a dica que você poderia dar, os insights para essa pessoa que está nos assistindo e as melhores práticas de obtenção para crédito imobiliário? Então, vim na 10i. Conversar com você. Comigo. Conversar com nossos corretores que estão preparados, estão treinados para isso também. Hoje, tem muita gente que tem uma questão assim, vem rechaçando. Eu não vou fazer um financiamento porque eu vou pagar 3 imóveis. Eu vou pagar muitos juros. Vamos lá, quanto que é muitos juros? Tem hoje um programa, né, do governo aí, o Minha Casa Minha Vida, você tem taxa de juros de 4 ao ano. Onde você pega dinheiro 4 ao ano? Você está usando o dinheiro de um banco que é dele lá, você não está mexendo no seu bolso para você criar um patrimônio que é seu. Então, assim, essa questão de desmistificar toda essa situação, você me manda uma simulação, a pessoa pega lá, R$2.000 vezes 360 meses. Nossa, o apartamento é 300 mil, eu vou pagar 900. 900 em 30 anos. Em 30 anos, esse apartamento que é 300 mil, ele não vai estar 900, ele vai estar 1,5 milhão. Exato. Por mais que você pague prestação por prestação, ele ainda vai estar valendo mais do que o que você pagou. E a equação não é assim, 2 mil. 2 mil hoje. O que é 2 mil daqui a 1 ano? O que é 2 mil daqui a 10 anos? O que é 2 mil há 20 anos? O dinheiro perde valor, porque dinheiro perde valor todos os dias. Exato. O salário mínimo vai aumentando, ou seja, você começa a ganhar mais e a sua prestação se mantém. Se mantém, lembrando que essa prestação o dinheiro perde valor. Então, 2 mil não é mesmo 2 mil. Quando for daqui a 10 anos, você começou lá com um salário de 5, 6 mil, daqui a 10 anos você está ganhando 12, está ganhando 15. A tendência é que a sua vida melhore. Então, hoje, o banco ele é uma alavanca para você criar patrimônio. Você não precisa mobilizar um capital seu, que você pode estar colocando em aplicações, fazendo esse dinheiro crescer. Sim. De uma outra maneira, usar o dinheiro do banco para ter o seu bem e colocar alguém para pagar para você, que é alugar. Então, exemplo, o Alure. O Alure é um apartamento que, no centro do Dono Bom, é uma locação que vai ter um valor bem significativo pela localização e por tudo que tem no prédio. O condomínio não vai ser caro, já está sendo planejado para isso. Barra Mansa tem crescido muito na questão médica. Então, a gente tem ali o Oncobarra, no Santa Maria. E a gente recebe muitas pessoas que precisam dormir na cidade, porque não conseguem voltar para casa após tratamento. Pessoal que faz hemodiálise. E Barra Mansa não tem essa... E está ali tudo bem perto, né? Bem perto. E Barra Mansa não tem essa... Não tem mais capacidade para receber esse público. Então, assim, imagina, você está com um apartamento mobiliado, bonitinho, em frente ao hospital, que faz o tratamento. Você pode colocar tanto no Booking, no Airbnb, dá para 10i administrar. Ou você pode fazer uma alocação anual. E você vai colocar essa pessoa para pagar o seu investimento. Então, você tem que entrar com uma entrada, né? Que depois, conversando com a Letícia, fazendo essa consultoria, a gente faz essa entrada de 20% quando você vai comprar pela Caixa. A gente faz um sinal, faz um parcelamento, você pode usar o seu FGTS. Durante a construção do Alure, né, porque ele vai ser entregue daqui a 36 meses, você vai pagando uma taxinha de obra que você paga para a própria Caixa Econômica, mas a sua prestação mesmo você só paga quando você recebe o imóvel. Recebeu, já está alugado. Quando começar a ter, né, a prestação para pagar, tem uma pessoa pagando para você. Exato.
E a valorização, porque você comprou ele hoje a 330, mas daqui a 3 anos ele não é 330 mais. Então, quando você receber esse apartamento, facilmente é 450 mil. Então, você pegou um dinheiro que não é seu, você não está pegando na sua conta. O banco está te emprestando, você está criando patrimônio para você e, ao mesmo tempo, você vai gerar uma renda, porque provavelmente daqui a 2, 3 anos o aluguel não vai ser mais o mesmo preço, porque hoje essa prestação dessa unidade é R$ 2.000. É um aluguel mais ou menos, mas o condomínio não é bom. Mas daqui a 3 anos, esse não vai ser mais 2.000, vai ser uma média de uns 3.000. Ou seja, você ainda, além de pagar a sua prestação, você ainda vai ficar com uma margem de lucro. Que você já pode comprar um outro imóvel e colocar esses 1.000 que está sobrando para pagar um outro imóvel. E a ideia é que no final, né, quando a gente chega nos 50, 60 anos, você tenha lá 10 imóveis na sua carteira de locação, além da sua aposentadoria, da sua previdência privada, você tem o quê? Uma aposentadoria imobiliária, aonde você tem... É o melhor investimento hoje em dia. Onde você tem, né, as locações entrando e, além disso, o bem que está lá, que a qualquer problema que venha a ter, você vende e você consegue ter um dinheiro para sanar, né, um problema de saúde, um problema, ou até mesmo fazer outros investimentos. Então, quando você pega o financiamento, você está usando um dinheiro do banco para construir um patrimônio e colocar alguém para pagar, ou você morar. E aí tem a questão de fazer as amortizações. Então, quando você fala em 30 meses, eu brinco, o banco faz isso para ficar pagável, é para caber no seu orçamento, não é no dele, não. Porque ele tem dinheiro. É você, né, que precisa cada dia. Exato. Se enquadrar. Então, a lei hoje do mercado é 30% que você pode comprometer da sua margem. Mais de 30% você não pode. Sim. Ou seja, se ele colocar uma prestação muito alta, o próprio teto vai te limitar, você não vai conseguir pegar. Ou seja, pouquíssimas pessoas iam conseguir comprar. Então, ele faz em 30 anos para ficar pagável. Ele quer que você pague em 30, porque ele quer todos os juros. Sim. Mas você é inteligente, você não vai levar os 30 anos. Você começa a fazer amortização, começa a usar o seu FGTS para fazer as amortizações. Pode vender antes de quitar. Exemplo, comprei o Alure. Daqui a 3 anos, a Arpo lançou um outro empreendimento maior, agora eu quero morar lá. A gente pode vender. O imóvel, estando financiado, você pode vender também. Olha. Só que nisso você já pagou um pouco de prestação, o imóvel já valorizou. Então, assim, eu tenho clientes que compraram um Ouro Verde comigo na Colônia, que eles compraram a 160 mil. Tem 2 anos isso, tá, Betânia? 2 anos. Hoje está sendo vendido a 200 mil. Eita! Ele já ganhou 40 mil de valorização. Fora isso, ele já pagou a entrada e ele já pagou prestação. Ou seja, essa pessoa que comprou, e casal jovem, tá? Que comprou sem entrada, que é esse trabalho que a Daisy faz, né? Então, comprou sem entrada, às vezes comprou com uma entrada de 5 mil, uma entrada de 10 mil. Ele está pegando um troco de 60 mil em 2 anos. Aí eu pergunto, esse casal jovem, ele conseguiria pegar 2 anos em 60 mil? Não. Você junta um casal jovem, um pessoal que ganha, né, 2 mil, 3 mil reais cada do casal, conseguiria juntar 60 mil em 2 anos? Com a então, assim, às vezes chega vemos. assim, eu quero comprar uma casa. Calma, vamos fazer, né, aquele processo. Vamos pegar um apartamento, uma entrada facilitada. Ainda tem a documentação para pagar, a gente vai e monta todo esse esquema. Então, assim, hoje eu tenho um casal que comprou com a gente. A Gabriela e o Felipe, foram até clientes do Eric. Compraram sem entrada. Aí agora a família aumentou, tem uma bebezinha. Eles estão vendendo, estão pegando um troco. Com esse troco, vai comprar uma casa. Ou seja, agora eles têm uma entrada para comprar a casa que eles queriam no começo. Olha só. E viveram 2 anos nesse apartamento. Esse apartamento valorizou e eles não precisaram pagar os 30 anos. Eles pegaram em 30 para ficar dentro do orçamento. Então, assim, todo esse trabalho, né, de trazer essa consciência de que o imóvel não é para a vida inteira, que Barra Mansa tem muito isso, né? Exato. É cultural, é meu imóvel para o resto da vida. Não, é igual carro. Você pega um carro popular, você vende, pega outro, depois você troca. vende, pega outro. E isso é algo que a gente vem trabalhando na cidade para que, né, tantos jovens que, às vezes, você já quer a casa igual dos seus pais.
Mas quanto tempo seus pais demoraram para chegar nessa casa? Exato. Mas muitas das vezes construía, né? Você não precisa construir. Já está pronto. Hoje as construtoras estão aí. E também tem um diferencial que a gente trabalha, que é o terreno e construção. Como Barra Mansa tem muito imóvel antigo, a pessoa não consegue se enquadrar, né? Que é um imóvel moderno, um acabamento bom, mas o imóvel antigo. Então, nós fazemos essa modalidade também, que é caixa. Tem outros bancos também que fazem, nós trabalhamos com todos os bancos, tá? Eu trabalho com Inter, Santander, Bradesco, Itaú, cartas de consórcio contemplada. Porém, hoje quem trabalha com terreno e construção é a Caixa, que, né, sai na frente, e tem o Inter também. Só que o Inter só faz em loteamento que for condomínio fechado. A pessoa pega o dinheiro, a gente tem a construtora, a gente monta o projeto, a personalidade, do jeitinho que você quiser. A planta, acabamento, faz o orçamento, contrata o crédito e a construtora constrói para você. Aí você pega uma casa de terreno inteiro, você faz a planta dos seus sonhos, o acabamento do seu sonho, com o financiamento caixa. Olha, eu acredito que você vai sair daqui com uns 4, 5 contratos, porque você está dando uma aula. Meu Deus, eu gosto muito. Que bom. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de mercado imobiliário. Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta. E onde encontrar Poliana Balieiro e 10i? Então, nossa sede fica em Barra Mansa, na rua Ari Fontinelli, 167, no centro, Barra Estamparia. De vizinha ali, bem assim, né? 5 minutinhos de Volta Redonda. E aonde encontrar a Poliana tem que marcar, né? Porque a Poliana, de manhã tá em Barra Mansa, de tarde tá em Angra, quando voltou tá em Resende. E hoje no Rio de Janeiro, de Barra Mansa direto para o Rio de Janeiro. E nós também, né, estamos agora abrindo a 10i em Volta Redonda. Que maravilha! Angra assim, dos Reis, Barra Mansa, Volta Redonda. E são pessoas, assim, que vêm... Eu quero isso daí também na minha vida. Eu falo, tá disposto para andar comigo, tem que pagar o preço, tá? Tem que jejuar, tem que ir no monte, tem que orar. E buscar. Vai achando que andar comigo assim fácil. É a energia, é a energia, né, Poliana? Pergunta, o Eric tá aqui, ó, fizemos uma campanha de 7 dias no monte, os corretores tudo junto. Eles Meu não têm Deus. opção, eles têm que ser crente. E outra, quer vitória? Mas é sobre isso, né? Que bênção. A porta da 10i tá aberta, não é só para transformar vidas mesmo. Tanto quem entra lá tem essa experiência com Deus, assim, eu te contei alguns fragmentos, mas quem me acompanha, a Bruna que trabalhava comigo, ela falava assim, eu chego em casa, eu conto pro João Vitor e falo assim, não, ela tem que escrever um livro. Eu falei, não dá um livro, vai dar uns 10 livros, porque as experiências que eu tenho com Deus são muito grandes. E acaba que quem vê isso testifica a fé e começa a falar assim, eu quero esse Deus aí também na minha vida, né? Então, assim, você vai, é um evangelizar. Então, assim, meu trabalho missionário não está... E não tem como separar aqui não a está sua em vida, ir né? para a África. Meu trabalho missionário está em transformar as pessoas convivendo e ver, né, como Deus é na minha vida. A Aline, que trabalha comigo, ela fala, cara, como que pode, né? Você não vai atrás de nada, vem tudo na sua mão. É só confiar. Eu falei assim, Aline, às vezes eu nem queria que viesse, tem umas coisas que eu nem queria saber, mas Deus, ele é tão cuidadoso e é um Deus de detalhes que às vezes você está achando que o negócio é uma coisa, ele traz na sua mão assim, ó, vem cá, minha filha, deixa eu te mostrar que não é desse jeito, é de outro jeito. Maravilha. E agora, hoje descobrimos o sucesso da 10i, que é confiar em Deus e caminhar, não é isso? E obediência. E obediência. Principal de tudo, né, Poliana? Poliana, eu quero te agradecer por esses momentos, por essa aula que você nos trouxe hoje aqui no Pod da Beta e dizer que é uma alegria poder conhecer um pouco da sua história e saber que mulheres como você, que está nos assistindo, que às vezes assim pensou em desanimar, ouvindo a sua história, como você disse, é só um pedacinho você contou aqui, né? Mas já dá para perceber o quanto Deus tem sido fiel e mudou a sua história. Assim, uma mensagem, né, final, não da Poliana, dona da imobiliária, mas a Poliana, a Poli, lá em casa eu sou Poli. Não há mal que perdure. Exato. E se você se colocar, né, debaixo da posição do Senhor e você buscar, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E que você não pode se entregar, né? É só um momento. Exato. Esse tudo momento passa. vai passar. Eu sempre falo essa frase que todo mundo vai passar. Essa frase é tão corriqueira, mas ela é real. Vai passar, tudo passa.
né? Há um E tempo determinado para tudo. Exatamente. Então, eu sempre brinco. O que eu tenho que aprender com isso aqui, Senhor? Deixa eu aprender rápido, para eu sair rápido Tem uma lição, né? desse momento, né? Então, assim, as mulheres, né? Hoje eu crio meus 2 filhos sozinha. Lógico que tem, né? A ajuda dos meus pais, das pessoas, até os meninos da imobiliária, né? Me ajudam nessa rede de apoio. Mas, assim, é aquela história que está no Facebook. Não é fácil. Eu que fiz parecer fácil, mas não é fácil, né? E assim, mas é a mão do Senhor. E não pode desistir. Exatamente. É levantar a cabeça e falar quem eu sou, né? No Senhor. Eu sou filha, eu sou escolhida e não tem nada que me abale, não. É isso aí. Que Deus te abençoe. Amém. Meus sentimentos pela sua perda, mas até como falamos no começo, em todos os momentos, todos os ciclos. É propósito, Deus já tinha um propósito e hoje você está aqui, Sim, contando para a gente. E o engraçado, assim, só para o Tiago falava assim, você tem que aprender, porque no dia que eu não estiver aqui, você tem que saber para criar nossos filhos. Falava que você é maluco, Tiago, não vai estar aqui o quê? Ele faleceu com 35 anos. Novíssimo. E eu falo, não, vem cá. E às vezes ele era muito duro, sabe? Eu falo assim, eu não vou fazer. Você vai fazer sim, é você que vai lá fazer, você que vai aprender. Para quê? Você está aí. Eu não vou estar aqui para sempre. Que coisa incrível. Deus sabe todas as coisas. Ele me treinou direitinho. Te treinou. E hoje, uma grande empresária. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua presença aqui. A casa é sua. Sim, vamos conversar. E quem sabe daqui a pouco, né? Eu creio, você vai estar aqui contando a sua história, entrevistando outras pessoas. Com certeza. Obrigado, Poliana. Que Deus te abençoe. Sucesso no seu trabalho. E vou terminar com o meu bordão. Posso? Pode. Vem para 10i. É isso aí. Gente, eu conversei com Poliana Balieiro, CEO da 10i. Você quer conhecer mais um pouco sobre a Poliana, sobre o trabalho? Deixa a sua mensagem aqui e ela vai entrar em contato com você. Um grande abraço, lembrando sempre que aqui a nossa melhor imagem é você.